Olá, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de música, música cristã de qualidade, e aqui eu trago conhecimento para você que é cantor ou compositor. Se você ainda não está inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho e dá o seu like, porque o seu like é muito importante para eu justamente entender que esse conteúdo tá te alimentando. E aí, se você tiver alguma coisa a mais para poder aprender, algum assunto, olha, Rafael, tá faltando alguma coisa aí, eu quero saber um pouco mais, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, ou de repente até fazer um vídeo para ajudar mais pessoas. Eu quero falar para você sobre algo super interessante relacionado ao crescimento do YouTube. Eu vi alguns cantores, eu fiz até um estudo dia desses sobre alguns cantores que eles estavam trabalhando formas de crescer o seu canal no YouTube. Eu achei super interessante isso, gente, porque é o seguinte, para você monetizar no YouTube, você precisa ter 1.000 inscritos, no mínimo, tá? 1.000 inscritos, 4.000 horas de visualização. Aí você começa a monetizar, que é o quê? As publicidades começam a aparecer no seu canal e você passa a receber um percentual por isso. Além disso, o YouTube passa a arrecadar também para o ECAD. Então, muitos cantores ali, iniciantes ou que resolveram abraçar o YouTube como principal plataforma de crescimento, fizeram o quê? Começaram a construir meios de fazer com que o seu canal cresça. E aí eu vou citar dois exemplos que eu achei super bacana de cantores fazendo esse tipo de trabalho. Primeiro exemplo, um cantor, ele e o teclado, e aí ele foi para um estúdio e ele contratou o estúdio para fazer a captação do áudio. Então ele foi lá e ele ficou ali 2, 3 horas cantando músicas. Como ele tem contrato com uma gravadora, então ele pegou as músicas dessa gravadora, ou seja, de vários cantores já famosos dessa gravadora, as músicas mais bombadas, então ele pegou a autorização da própria gravadora para poder gravar essas músicas. Então a gravadora ela recebe e os direitos são distribuídos de acordo com cada dono, direito autoral, direitos conexos, então para onde vai? Para ele o interessante é crescer o canal, então o que ele fez? Ele pegou várias músicas e ele ficou ali tocando com o seu piano, fazendo momentos de adoração, espontâneos e gravando, ou seja, 3 horas, ele ficou 3 horas só de captação. Lógico que ele deu uma trabalhada na voz, o estúdio de qualidade e tudo mais, e ele ficou ali. Fato é que foi tão interessante porque ele subiu esse vídeo, na verdade não é um vídeo, ele colocou só a imagem e o áudio. Então ficou ali 3 horas de adoração, a pessoa fica ali durante 3 horas ouvindo ele, adorando e tal. Então o que ele fez? Ele não gastou com produções gigantescas, porque ele mesmo toca. Então ele ficou ali tocando e cantando, algo muito bonito, ficou uma coisa muito sincera, muito verdadeira, delicioso de ouvir, sabe? Eu realmente gosto muito dos meus momentos de adoração, do meu momento de meditação, eu gosto bastante de colocar para rodar ali esse falso vídeo que a gente chama, né? Pseudo vídeo dele, que é só música mesmo e você vai ouvindo. E 3 horas. Então ele começou a trabalhar com o marketing de impulsionamento, ou seja, de levar para as pessoas que procuram adoração. Então quando uma pessoa está pesquisando ali no YouTube adoração, louvor, coisas relacionadas assim, músicas para poder adorar, para poder orar, aparece o link dele ali como patrocinado, como relacionado, e a pessoa começa, já clica e vai ouvir. Então, vamos lá, uma dona de casa que quer ouvir uma adoração enquanto ela está fazendo uma faxina. Ela vai gastar em torno de 3 horas fazendo essa faxina e a música dele está ali rolando, já aumentou mais 3 horas. Aí uma pessoa está no trânsito, super sem paciência, quer alguma coisa para poder alimentar a alma, procura lá a adoração, já cai essa adoração dele, fica mais 3 horas e por aí vai. Ele foi alcançando públicos de diversos segmentos através do tráfego pago e dessa forma ele foi crescendo o seu canal. Ou seja, hoje ele já está, até quando eu olhei, já estava com mais de 3 milhões de visualizações
dessas 3 horas. Agora você imagina a quantidade de horas que ele teve a partir desse único trabalho que ele fez, impulsionado trabalhando. E cresceu o canal, logicamente, bastante. E isso traz um retorno financeiro que é muito bacana. Então eu achei super criativo, achei muito interessante. E aí eu já vou para o segundo ponto, mas antes eu tenho que falar sobre o mito que muitos cantores têm tido, e aí isso é muito sério e é um gasto desnecessário, já vou te explicar como. Alguns cantores que estão principalmente em fase de crescimento do canal, da carreira, tá começando a aparecer, tá querendo sair das 4 paredes da igreja, esses cantores vão lá e fazem uma produção de uma música, de 2 músicas, de 5 músicas, não sei. Aí ele lança aquela primeira música e alcança uma quantidade X de pessoas. Não sei quanto, vamos supor que ele alcança 1000 pessoas. A maioria dos cantores tem errado porque o que eles fazem? Ah, vou lançar a segunda música para poder crescer ainda mais meu canal. Lança a segunda música, alcança aquelas mesmas 1000 pessoas. Aí ele lança uma terceira música, alcança aquelas mesmas pessoas. Porque ele só está trabalhando com tráfego orgânico. Ele está achando que por lançar muita música é que ele vai ter muito retorno. E não é bem assim. Você tem que entender que o ponto central do seu canal é o público. O ponto central, onde você tem que atrair as pessoas, é o público. Então não é a quantidade de músicas que você lança, mas a forma como você distribui essa música que você fez para novos públicos, para novas pessoas. E aí, nesse ponto, tem muitos que têm errado com relação a isso. Eu tive a experiência de conversar com um cantor no ano de 2019, estou gravando em 2020, não sei quando você vai assistir o meu vídeo, mas eu estou gravando em 2020. Em 2019, eu conversando com um cantor, a gente fez todo um trabalho de ECAD, de registro de direito autoral e direitos conexos para ele, então eu fiz toda essa parte. E aí, na hora de conversar com ele sobre subir o seu conteúdo, levar o seu material para o YouTube e crescer o canal, eu expliquei para ele sobre a importância de fazer todo o trabalho de tráfego, de fazer toda essa estruturação de tráfego, e aquele rapaz não quis acreditar, falou, não é desse jeito, eu vou fazer mais música. Eu estou em 2020, o trabalho que eu fiz com ele foi há mais de um ano, já tem mais de um ano, depois disso ele já lançou 5 músicas e o canal dele não cresceu nem 1000 inscritos, ou seja, não superou, ele não alcançou nem 50% a mais daquele período, e ele já lançou 5 músicas. Então, olha só como você tem que aprender como que funciona essa métrica, esse sistema, essa estrutura. Então, para analisar. Você quer alcançar público, então o ponto central é o público. O público ele não vai ser alcançado por uma quantidade maior de músicas, ele vai ser alcançado pela distribuição da música que você tem. Então para analisar sobre isso. Não entra nesse erro. Então eu falei que eram 2 pontos super interessantes a respeito de crescimento, né? O primeiro foi aquele rapaz que fez uma música de 3 horas, fez várias músicas de 3 horas e impulsionou. E o segundo ponto é contrário, avesso a esse que eu acabei de falar, que é de fazer muita música e de soltar muita música. É exatamente de você fazer produções no início, você trabalha com produções menores, por exemplo, piano e voz, violão e voz, acústico, live session, coisas que vão ser mais baratas de fazer e que você vai ter mais percentuais de marketing para poder fazer a entrega, para poder fazer a distribuição, entregar para mais pessoas. Então você tem que pensar nesse ponto. Tem cantores, por exemplo, que mesmo fazendo parte de gravadora, mesmo fazendo parte de distribuidora, o que esses cantores têm feito? Tem gravado muita música no altar da própria igreja, tem gravado dentro de casa, tem ido para o estúdio para poder gravar com menos músicos e ali com valores menores, senta, libera essa música e começa a trabalhar a entrega para novos públicos. Então, o meu público é esse, eu vou levar para esse público. Meu público é esse, eu vou levar para esse público. É entregar para mais pessoas. E eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e eu quero transferir ela para você. Orgânico, só salada. Então para de acreditar que o tráfego orgânico vai fazer você crescer. Para de acreditar nessa história de que meu canal vai crescer só de forma orgânica. Deixa eu explicar uma tática que uma pessoa fez e veio me contar e eu ri dessa tática. A pessoa falou o seguinte, olha, eu vou lançar minha música
e eu vou crescer essa música de forma orgânica e eu vou conseguir em 30 dias alcançar 10 mil visualizações. A pessoa ainda não tinha canal. Estava abrindo o canal para lançar essa primeira música e falou que em 30 dias de forma orgânica ia alcançar 10 mil visualizações. Olha a tática que a pessoa criou, né? Falou assim, eu vou reunir 10 pessoas da minha família. Então essas 10 pessoas da minha família vão entregar para 100 pessoas. E essas 100 pessoas, cada uma dessas 100 pessoas vai entregar para 10 pessoas. Com isso, ó, é assim eu chego lá nos 10 mil. Falei, beleza, faça isso, não conte comigo, porque essa história, vamos lá, essa aí eu quero pagar para ver. A pessoa lançou, entregou para as 10 pessoas da família e falou para as 10 pessoas da família, levanta 100 pessoas cada uma. Dessas 10 pessoas da família, depois de 30 dias, tinha gente das 10 que não tinha assistido ainda. Dessas 10 pessoas, ela alcançou 3 pessoas que conseguiram 20, 15, 30 pessoas e por aí. Ou seja, em 30 dias a pessoa tinha algo em torno de 400, 450 visualizações. Depois esse número de 60 dias subiu para 700 e poucas visualizações. Antes de chegar em 1000 a pessoa já tinha desistido, já estava desanimada, virou para mim e falou assim, já vou lançar outra música porque essa aí não deu certo, então eu acho que teve algum problema, eu vou lançar outra porque aí agora deu certo. Falei, gente, a pessoa não abre a mente. Como que não abre a mente para entender como que funciona o sistema, como que a gente trabalha, né, esse processo? Não abrir a mente mesmo e ter uma mente muito fechada. Então o que eu deixo para você não crie coisas mirabolantes. Às vezes, o crescimento é muito mais simples do que você imagina. Falar em tráfego pago muitas vezes assusta, você acha que é muito dinheiro, mas não é bem isso. Sabe? Então, para analisar direitinho, entra no mercado como ele realmente para de querer burlar o sistema, para de querer burlar as empresas, porque a empresa está aí prontinha, o YouTube está prontinho para te fazer crescer. E ele tem uma tática de fazer crescer. Basta você fazer da forma correta. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para poder receber os vídeos sempre que eu liberar todas as semanas e dá o seu like caso você ainda não tenha dado o seu like. Envie essa aula para pessoas que você tem certeza que precisa receber dessa aula. E aqui embaixo tem Comunidade Carreira Musical, você clica aqui, cai lá dentro, que lá dentro a gente vai conversar muito mais sobre crescimento no YouTube, fazer a sua carreira crescer realmente no YouTube. Nos vemos na próxima aula.